Que fim levou o lendário ex-zagueiro Carles Puyol? Sabemos que existem grandes zagueiros e capitães históricos no futebol. Mas há um tipo de jogador que o futebol moderno simplesmente não consegue mais criar. Ele não era o mais rápido, não era o mais técnico e nunca precisou ser. Porque quando entrava em campo, ninguém passava. Cada dividida parecia a última da carreira. Cada jogo era tratado como uma final. E a camisa que ele vestia nunca foi apenas um uniforme. Era um compromisso de entrega total, de lealdade e de sacrifício. Estamos falando de Carles Puyol, um jogador que não liderava com discursos, mas com atitudes, que sangrava em campo, colocava o corpo na frente da bola e carregava o time nos momentos mais difíceis. Puyol não foi apenas um zagueiro, ele se tornou um símbolo de raça, identidade e caráter. E talvez a pergunta não seja quem foi Carles Puyol, mas sim por que o futebol nunca mais terá um zagueiro como ele. Nascido no dia 13 de abril de 1978, na pequena La Pobla de Segur, na Catalunha, Carles Puyol jamais foi visto como um prodígio técnico desde cedo. Pelo contrário, na infância ele era apenas mais um garoto apaixonado por futebol, com físico comum e longe dos holofotes. Chegou às categorias de base do Barcelona em 1996 e, nos primeiros anos, ninguém imaginava que aquele jovem de cabelo longo e jeito simples se tornaria um dos maiores líderes da história do clube. Puyol começou como atacante, depois virou lateral, foi testado em várias posições e precisou se reinventar inúmeras vezes até encontrar seu lugar. Não foi o talento que o manteve vivo em La Masia, foi a obsessão por competir, por não perder uma dividida, por não aceitar ser apenas mais um. Em 1999, quando finalmente estreou no time principal, já estava claro que ali nascia um jogador diferente. Não pela genialidade com a bola nos pés, mas pela mentalidade de quem nunca se permitiu desistir. A partir do momento em que se firmou no time principal do Barcelona, Carles Puyol deixou claro que não seria apenas mais um defensor no elenco. Ele não chamava atenção por passes longos ou jogadas plásticas, mas por algo muito mais raro: confiabilidade absoluta. Quando Puyol estava em campo, o time jogava mais seguro, a defesa respirava aliviada e os adversários sabiam que cada metro seria disputado com intensidade máxima. Aos poucos, ele passou de coadjuvante a titular incontestável e depois, naturalmente, a referência moral daquele vestiário. No início dos anos 2000, enquanto o Barcelona atravessava um período de instabilidade, Puyol se manteve firme, jogando machucado, se adaptando a novas posições e assumindo responsabilidades que iam muito além da bola. Em 2004, a braçadeira de capitão não foi uma escolha técnica, foi um reconhecimento. Puyol virou a voz silenciosa do time, o jogador que não precisava falar muito porque liderava com exemplo, sendo o primeiro a chegar, o último a desistir e o único que parecia sentir cada derrota como uma ferida pessoal. Na seleção espanhola, Carles Puyol levou exatamente o mesmo espírito que o consagrou no Barcelona. Sem vaidade, sem protagonismo forçado, mas com uma entrega que fazia diferença nos jogos grandes. Foi assim na Eurocopa de 2008, quando ajudou a Espanha a quebrar um longo jejum de títulos, e foi assim também na Copa do Mundo de 2010, o maior palco de todos. Na semifinal contra a Alemanha, em um jogo tenso, travado e decidido nos detalhes, Puyol apareceu onde um zagueiro normalmente não aparece. Subiu mais alto que toda a defesa adversária e marcou de cabeça o gol que colocou a Espanha em sua primeira final de Copa do Mundo. Não foi apenas um gol, foi um símbolo. O símbolo de um jogador que nunca se escondeu, que apareceu quando o país inteiro precisava e que ajudou a escrever a página mais importante da história do futebol espanhol. Ali, Puyol deixou de ser apenas um grande zagueiro e se transformou em um herói nacional, provando que liderança também se mede nos momentos decisivos. Com o passar dos anos, o corpo de Carles Puyol começou a cobrar o preço de uma carreira vivida no limite. Foram inúmeras lesões, cirurgias e longos períodos de recuperação, consequência direta de um estilo de jogo baseado na entrega total e no sacrifício físico. Puyol nunca foi um jogador que soube dosar a intensidade, e talvez por isso tenha sido tão grande, mas também por isso seu corpo começou a não responder como antes. Mesmo assim, ele insistiu, voltou a campo sempre que pôde e tentou ajudar o Barcelona até o último instante, muitas vezes jogando no limite da dor. Em 2014, aos 35 anos, veio a decisão mais difícil de sua vida: anunciar a aposentadoria. Não foi uma escolha por vontade, mas por necessidade. Ao se despedir, Puyol deixou claro que se sentia privilegiado por ter realizado o sonho de milhares de crianças, encerrando sua carreira exatamente da forma como construiu tudo,
com dignidade, respeito e amor ao clube que defendeu por toda a vida. Após encerrar a carreira em 2014, Carles Puyol optou por um caminho raro no futebol moderno, o da discrição. Chegou a atuar brevemente nos bastidores do Barcelona, mas logo percebeu que sua essência não estava em cargos ou holofotes. Desde então, Puyol passou a se dedicar a projetos ligados ao esporte, ações sociais, eventos beneficentes e iniciativas de formação de jovens atletas, sempre mantendo uma postura reservada e fiel aos valores que carregou durante toda a carreira. Mesmo longe dos gramados, seu nome segue vivo no futebol, citado como referência de liderança, caráter e identidade. Em um esporte cada vez mais acelerado, técnico e comercial, Puyol representa algo que não se ensina em categorias de base e não se compra no mercado: respeito, comprometimento e amor verdadeiro à camisa. E talvez seja exatamente por isso que, quando se fala em grandes zagueiros da história, Carles Puyol não é lembrado apenas como um campeão, mas como um símbolo de um futebol que dificilmente veremos novamente.